Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, piscianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você e caso você não encontre nada aqui, você pode dar uma olhadinha aqui no card, na sua playlist, que você pode encontrar alguma coisa lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês encontram todas as informações sobre o canal, o nome dos oráculos que eu vou utilizar na leitura e os meios de contato. Também aqui embaixo é muito importante a interação de vocês, curtindo, comentando e compartilhando. E é muito importante que vocês assistam até o final para compreenderem melhor a mensagem e receberem todos os conselhos e direcionamentos. Certo, piscianos? Então vamos lá? Vou começar aqui com o oráculo terapêutico e vamos ver uma mensagem inicial para vocês. Então vamos lá. Qual é a mensagem inicial para os piscianos? Vou pegar só que caiu ali. Todo vício é um atentado à vida, uma prova concreta e irrefutável de não se amar, de não aceitar os padrões e regras de onde está inserido. É hora de rever isso para seguir em frente. Abrir mão à espiritualidade já iniciou a leitura de vocês, pedindo para que vocês revejam alguns vícios. E de repente são vícios, aqui eu sinto que alguns nem reconhecem como vício. Mas tem alguma coisa aqui que vocês podem rever, que vocês precisam rever. E o vício, entendam, é como se você precisasse aqui abrir mão de algum hábito vicioso. Se não for um vício em uma coisa específica, tipo um vício em bebida alcoólica, um vício em doce, um vício em refrigerante. Mas um hábito vicioso, por exemplo, quando falam alguma coisa comigo, eu sempre reajo de uma mesma maneira. Ou quando me tratam mal, ou quando me falam alguma coisa comigo, eu sempre me exalto, eu sempre me afeto. Isso também é um hábito vicioso, entende? Então, quais são os vícios que você precisa rever? Você tem algum vício? Se você reconhece, reveja. Se você não tem, busque ver se você realmente não tem, tá? Pode ser que você tenha e não reconhece. Se você não tem nenhum, essa mensagem não foi pra você. Inclusive, vou tirar uma outra para quem não tem vícios. Ter um coração bom, sem sabedoria e atitude, o impede de brilhar. De ser quem você nasceu para ser. Sem isso, você não passa de um rascunho do que pode se tornar. Então, aqui nós vemos que algumas pessoas têm vício em se colocar para depois. Tem vício em colocar outras questões na frente de si mesmo. Tem vício em ser bondoso demais, a ponto de que as pessoas aproveitam de você. Porque é uma bondade sem sabedoria, sem filtro, ok? Então, se torna uma coisa... É uma bondade em desequilíbrio. Tem até a carta da preguiça. Vou aceitar. Tem até uma frase que diz que a sombra da luz é a bondade. Por quê? Porque se você for uma pessoa muito bondosa, sem um filtro, por exemplo, se você é mãe, tem um filho, e aí seu filho comete um erro grave, e se você for muito bondosa, você vai perdoar e não vai castigá-lo. E ele precisa do castigo para que ele realinhe. Por exemplo, imagine se todo mundo fosse muito bondoso. Aí você foi lá e cometeu um erro grave, você precisa aprender com o seu erro, você precisa sofrer, você precisa entender onde você errou. Entende? Há situações, nem sempre nós podemos passar a mão na cabeça de alguém. Nós precisamos deixar que a pessoa colha os frutos da atitude dela. É isso. Não tem coisas aqui, ô pisciano, que você não pode fazer. Você não pode querer tirar do outro a responsabilidade dele colher os frutos que ele plantou. Isso é uma bondade sem sabedoria. Entendeu? É isso.
O que mais, então? Vamos, bola pra frente. Desaceleração e preguiça. Eu vejo aqui você se doando pouco à espiritualidade. Primeira coisa que eu vejo, você precisa ter uma fé mais ativa. Você até faz suas orações, mas é de uma forma... Aqui a espiritualidade está querendo mais. Está pedindo mais. Tá? E ela quer aqui uma coisa que não seja mecânica. Ela quer uma conexão de coração. Não é você ir à missa só para dizer que foi. É você se conectar com Deus. É você sentir Deus. É você viver a espiritualidade, a fé, a luz. A presença de Deus. É isso que eles estão pedindo. Uma desaceleração. É de você acalmar um pouco a sua mente. Acalmar um pouco. Tá vendo? Olha só que engraçado. Primeiro saiu falando dos vícios. Agora saiu pedindo a desaceleração da matéria. Ou seja, você deixar um pouco de... Você tá muito materializado aqui, Pisciano. Você precisa se conectar muito mais. E se seu caso não é esse, gente, essa leitura não é pra você, ok? Se você tá cumprindo a sua fé, tá? Não é pra você. Aqui eles estão falando com pessoas que estão deixando a fé de lado. Ou estão até tendo a fé, mas agindo na fé com uma certa superficialidade. Aqui eles querem profundidade. Aqui eles querem que você realmente sinta a presença deles. Ok? Eles querem que você quebre velhas estruturas, velhos padrões, tá? Talvez aqui você precise rever a forma que você se conecta com Deus. É muito melhor você fazer uma prece de coração e alma do que você fazer 5 orações decoradas. É meio que isso que eles estão fazendo. Se conectar com Deus não é repetir uma oração que você aprendeu e você fala, não sente nada. Se conectar com Deus é abrir o coração. É desapegar da matéria. É se entregar nas mãos de Deus. É falar assim, Deus, eu estou aqui. Eu quero me conectar com você, falar com toda a força da sua alma. Olha só de fazer isso eu já me emociono. Eu já sinto a presença de Deus, porque eu me abro. E aqui eu já estou no nível de conexão, né? Então, você permite que a energia flui. Agora, quando você fica... Quantas vezes na escola você decorou alguma coisa para apresentar um trabalho e depois você esqueceu? Porque é algo mecânico. Quando você decora uma oração, é mecânica. Não que você não precisa fazer, mas preste atenção. Na hora que você vai fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, qualquer outra oração comum, né, decorada, preste atenção em cada palavra da oração. Perceba o que aquela oração está falando. Né? O que você está pedindo através dessa oração. Perceba, isso é a conexão, é você estar consciente. Não é uma repetição, é a consciência. Ok? Isso é a primeira coisa que eles estão pedindo aqui. Sinta um nível de apego em relação a alguma coisa, coisas que você tem dificuldade de abrir mão, tá? E que está impedindo que você alcance novas possibilidades, de que você alcance novos projetos, consiga vislumbrar novos futuros, novos horizontes, tá vendo? Você tá muito preso. É como se você estivesse preso numa bolha. Você precisa confiar mais, ó. Você precisa se entregar. Você precisa fazer coisas novas. Eu sinto que você tá muito na mesmice. Eu sinto vocês aqui acomodados. Sendo bem direto, eu sei que muitos não vão gostar. Mas sendo bem direto, o que eu tô vendo aqui é vocês acomodados. Sofrimento e política. É isso que o acomodado de vocês, a zona de conforto vai fazer com vocês. Ó. É uma vida de aparências aqui. Você tá suprindo um vazio, você tá suprindo uma falta com coisas de fora. Pra esconder a sua desarmonia interna.
para esconder alguma coisa interna aqui que está desarmônico. Você precisa buscar aqui o seu equilíbrio emocional. Pode ser aqui alguém com vício em compras. Tá? Ou vício em trabalhar. Você precisa ver o dinheiro e a abundância de uma nova forma. Você precisa parar de se limitar. Você se limita muito. Você tem uma visão muito rasa. Você tem uma visão muito baseada no que é certo e no que é errado. Numa criação muito rígida, que te aprisiona, que te causa conflitos às vezes. Olha aqui embaixo, vidas passadas. Tá? Pode ser inclusive algum karma familiar em relação a isso. Tá? Pode ser um padrão familiar, não é karma não. É padrão familiar. Você tem uma visão limitada muitas vezes para certas coisas. Pode ser que você tenha medo de algumas coisas, porque você vê como errado. E isso te aprisiona, porque na verdade assim, é errado e certo até que ponto, né? Até que ponto é errado e certo? Você precisa se questionar isso. Você precisa realmente abandonar aqui alguma coisa. Tá? Aqui eu sinto forte uma crença em relação à abundância. Você limita a abundância em um determinado... Abundância é isso. Mas existem várias formas de abundância. Tá? Você precisa sair um pouquinho da zona de conforto aqui, esse ano. Sinto em te dizer, mas é o que eu tô vendo. O que mais aqui? E eu falo sempre, gente, o meu compromisso é com a espiritualidade, né? Se você quer fazer uma tiragem para ouvir só o que é confortável, não faça, tá? Não faça. Porque as cartas e a espiritualidade mostram o que você precisa fazer para sua evolução, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Eu falei isso em alguma outra leitura também. Tá? Ó, você precisa direcionar o seu poder de uma maneira mais eficiente, tá? Você precisa fazer escolhas que sejam mais conscientes e adequadas. Você, por muitas vezes, está direcionando o seu poder, a sua força energética, a sua força vital para coisas sem propósito nenhum, que estão te levando para longe do seu compromisso com a espiritualidade, para longe das suas evoluções, das suas experiências evolutivas, é isso. Dos seus contratos evolutivos. Inclusive se afastando, escolhas que estão te afastando de pessoas que estão predestinadas a você. Olha aqui a carta dos sentimentos, mas você está fazendo escolhas erradas. Escolhas baseadas na ilusão e na impulsividade, tá? A cigana. Minha bateria. Aqui é a carta das árvores. Segurança, os desgastes e as ervas. Aqui você precisa... como se você precisasse recuperar o seu poder, Pisciano. É como se você precisasse recuperar o controle do seu poder. Observar para onde você está direcionando. Quais são as atitudes que você está tomando no hoje. Quais são... o que você está construindo? O que você está construindo? O quanto você evoluiu nos últimos 5 anos? O quanto você evoluiu nesse período de pandemia? O quanto você refletiu sobre a vida, sobre as suas escolhas, sobre o seu propósito, sobre a sua história? O quanto você fez isso? É necessário que você faça uma reflexão aqui, para que você veja que algumas coisas não cabem mais na sua vida. É hora de você plantar novas sementes. É hora de você parar de depositar a sua segurança em coisas que te desgastam, em coisas que te causam mais... te desgastam mesmo, mas aqui é uma coisa que te deixa inseguro. Você se coloca em lugares que instigam em você
uma materialidade a ponto de que você acha que você só vai ser reconhecido e bom se você tiver, sabe, é uma bola de neve. Aqui, inclusive, más companhias, más amizades, que só estão ao seu lado nos momentos bons. Que só estão ao seu lado para te fazer convites que não te levam a lugar nenhum. É um choque de realidade essa leitura, pelo que eu tô vendo, tá? Mas o que eu posso fazer? Eu sou só a mensageira. Plante novas sementes. Faça as escolhas corretas. É isso que eles estão dizendo. E se está aparecendo aqui na sua energia esse aviso, é porque você ainda pode fazer coisas para mudar, né? Porque aqui ainda não apareceu o resultado. Embora tenha aparecido na leitura anterior nas duas últimas cartas, um direcionamento do que pode acontecer. Mas ainda não é um decreto. Nada que é um decreto, né? Mas assim, comece no hoje a perceber quais são as suas atitudes. Porque eu tô vendo um desequilíbrio aqui. Um desequilíbrio muito grande. Muito grande. Principalmente na sua forma de lidar com a fé. De lidar com a espiritualidade. Você precisa se doar mais. Você precisa se reconhecer como um ser espiritual que está vivendo uma experiência temporariamente humana, né? O canal. Uma experiência temporariamente terrena, material, mas você é um ser espiritual. Não se esqueça disso. Esse ano, não se esqueça. Porque se essa leitura está sendo um choque espiritual, imagina quando você voltar para o plano. Se essa leitura está sendo um choque de realidade, imagine quando você voltar para o plano espiritual e você ver que você não cumpriu com nada do que você tinha planejado. Que você se perdeu, você ficou curtindo e se perdendo e deixando a vida passar e você não fez nada. Infelizmente, o que eu sinto aqui é alguns piscianos precisando repensar a vida. Desafio, inteligência, os portões do céu. Iluminação, renúncia ao conhecimento, bênção de... Claro, gente, claro, você precisa abandonar, deixar para trás algumas coisas. Algumas coisas que estão te impedindo de viver o presente, de experienciar, de valorizar as pequenas coisas do presente e de evoluir. Olha aqui a iluminação. Tá? Se permita novos desafios, se prove, se desafie, haja com inteligência. Tem possibilidades boas aqui para você de evolução, de conquistas. Pare de alimentar só pensamentos que são baseados em coisas assim. Olha aqui, isso aqui representa bastante os vícios, tá vendo? Tem a bebida, tem a comida, tem aqui algumas coisas que podem representar os meios sociais que não são tão assim bons, né? Tem aqui representa um caixão, né? Que é aquela coisa da morte que eu acabei de falar. Não quer dizer que você vai morrer, gente. Não é isso. Não é isso. Mas assim, é aquela coisa de você ver a vida passar. Sabe? E quando você olha pra trás, você fala assim, caramba. Fracasso. Lamentação. O que eu fiz? O que eu construí? Por que eu não ouvi a minha espiritualidade? Por que eu me perdi tanto? Aí não adianta ficar com raiva. Aí não adianta chorar o leite derramado. Aí quando o tempo, gente, perdido não volta.
Olha aqui as más escolhas. O tempo perdido com as más escolhas não volta. Então é melhor você começar a fazer boas escolhas agora. Olha que a transmutação, além da família de sangue, é jornada. Olha isso daqui. É hora de você mudar os seus hábitos. É hora de você assumir e começar a lidar com a vida de uma forma mais madura e mais conectada com a sua família espiritual, com a luz que te cerca, com seus mentores. É hora de você entender o seu propósito de vida. É hora de você assumir o seu propósito de vida, pisciano. É hora de você entender que você tá aqui não é passeio, não é pra ficar acumulando bens, não é pra ficar indo pra balada, não é pra ficar... É isso também, você pode fazer isso. Você tá aqui pra experienciar isso, mas você não veio aqui só pra isso. Você veio aqui pra cumprir algum propósito com o qual você se comprometeu e você se desafiou a vir fazer. Ok? Você se desafiou a vir fazer, ninguém te obrigou, você escolheu vir. O que mais? Essa leitura tá bem tapa na cara, né, gente? Ai, já sei que vai ter muita gente que não vai gostar, tadinha de mim, mas eu sou meu compromisso com a espiritualidade. Vamos lá. O que mais para os piscianos? Vamos dar uma mensagem de carinho, espiritualidade. A vida é feita de momentos, conhecidos como ciclos, que são degraus de uma mesma escada. Em outras palavras, aprendizados de um mesmo acordo espiritual, olha aí, com níveis de profundidade diferentes. Aqui é hora de você subir um degrau. Você chegou no nível de estagnação, pisciano. É hora de você buscar mais, elevar-se, subir um degrauzinho na sua escada de evolução. Finalizar o ciclo que passou, que teve dificuldades, agora você tá num mar de confortável, mas é hora de você ir pro novo. A cada um é dado o poder da mudança, mas ele surge somente quando a pessoa busca melhorar, partindo o chamado de dentro para fora e não o contrário. Busque melhorar, busque fazer diferente, busque se desafiar, se conhecer, se provar, se conectar, busque, tá faltando buscar. Caíram mais duas, vou aceitar, só para finalizar, ok? Se a vida é uma escola, a nossa família é a sala de aula e os nossos parentes mais próximos são os nossos maiores professores. Aprenda com a sua família, com seus amigos. O fato de você escutar apenas o que quer ouvir e enxergar somente o que quer ver pode lhe trazer a falsa ideia do que está tudo bem. Eu vou ler essa de novo, porque essa aqui foi para encerrar com chave de ouro. Porque eu sei que muitos piscianos não vão querer ouvir essa leitura. Vou até... vamos lá. O fato de você escutar apenas o que quer ouvir e enxergar somente o que quer ver pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Lembra lá no meio da tiragem que eu falei? Se você vai fazer uma tiragem e você não está preparado para ouvir o que a espiritualidade vai falar e o que as cartas vão mostrar, não faça. Porque elas não vão mostrar e falar o que você quer ouvir. Elas vão falar o que você precisa ouvir, o que você precisa fazer e o que você precisa mudar. E ao mesmo tempo, se você vai fazer uma leitura e você não está disposto a colocar em prática, também não faça, porque vai ser inútil, né? Porque é o conhecimento com a ação que faz a diferença, que traz a mudança. Ok, pisciano? Então é isso. Não esqueçam de curtir aqui embaixo, comentar e compartilhar. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Até lá.